E aí, belezeira, molecada? Bora pra mais uma! Esse é o Zuluzeira no Ciência com Zulu. Editor, roda a vinheta! Vai! Vamos lá, bora trabalhar mais um pouquinho. Lindos, lembra que, se eu não me engano, se não me falha a memória, se eu me recordo bem, no nosso último vídeo, falávamos sobre a importância ou o porquê estudar ciência. Bom, beleza. E nessa brincadeira do porquê estudar ciência, eu falei das ciências irmãzinhas. A biologia, a física e a química. Lindos, olha só. E naquele vídeo eu comentei algo sobre a matéria. Bom, aqui, o que eu te digo? Matéria, a gente já enxergou que é tudo aquilo que eu consigo medir a massa e eu consigo medir o volume. Sabendo que a matéria é algo que, de certa forma, eu consigo ter essa dimensão do palpável, lindos, é importante a gente saber desde quando o homem pensa na matéria. Se a gente pensar, queridos, nós não somos sapiens por toda a eternidade passada. Ou seja, sei lá que regaço que eu falei. Eu quero só te dizer o seguinte, lindos, nós não somos sapiens a vida inteira. Nós somos sapiens agora, ou sei lá quantos mil anos. Entretanto, em algum momento, nós éramos nômades. E depois passamos a sedentários. Gente, olha o tamanho do Zuluzeira. Forma bonita de barril. Fofídeos, se a gente pensar, esse é o preço que a gente pagou pela domesticação do trigo. O trigo domesticou a gente. Tem uns autores aí, como um cara que fala de um livro chamado Sapiens. Não vou citar o nome do autor aqui agora, se você lembrar, você fala aí, porque acho que alguém levantou a mão lá no fundo da sala. Ô, Zulu, parece que a sedentarização foi pesada aí com você, hein? Bom, fofídeos, brincadeiras à parte, quando a gente fala do sedentário e do nômade, a diferença entre esses carinhas é que ele tinha que chegar num lugar, secava o recurso, ele ia para outro. E o nosso amiguinho sedentário, ele passou a gerar o recurso dele ali. Nessa brincadeira, a gente precisou dominar algumas técnicas de cultivos, a doma de animais, entre outras coisas. A gente precisou conhecer a agricultura, a pecuária, enfim, a gente precisou começar a cultivar nosso alimento pertinho da gente, pra gente não ter que ficar andando longas jornadas, correndo risco, colocando a prole em risco. E aí, com isso, a gente passou a dominar essas técnicas. Bom, mas afinal de contas, se eu domino essa técnica, é porque eu conheço de alguma forma o meio em que eu estou inserido. Eu sei que, por exemplo, se eu pegar uma sementinha e colocar ela na terra, jogar água e esperar com que o sol dê energia para essa plantinha e ela cresça, em algum momento ela vai dar frutos para que eu possa consumir, seja eles... Bom, aí depois você troca uma ideia com o teu professor de biologia para falar os tipos de frutos, os partenocárpicos. Agora a ideia é te falar o seguinte, joguei a sementinha no chão, coloquei água, sol, esse negócio vai crescer. E quando esse negócio crescer, veja quanta coisa você já entendeu aí. Eu precisei aprender que se eu plantar alguma coisa, ele pode crescer. Isso já é um indício de que a gente está dominando a matéria. Se a gente pensar no domínio do fogo, em que o homem conseguia transportar o fogo e depois gerar o fogo, isso é uma prova da importância da gente dominar o conhecimento sobre a matéria. E é isso que a química veio a nos ajudar. Se a gente pensar lá no passado com os filósofos, e isso aqui eu já vou puxar a sardinha para um próximo vídeo que a gente vai falar só do átomo. Mas lá atrásão, quando eu falo em aproximadamente 400 anos antes de Cristo, isso mesmo, se eu pegar o marco histórico, Cristo, 400 anos antes dele, a gente já tinha essa preocupação afinal de contas, do que a matéria é constituída. Ao passar do tempo, a gente evoluiu a nossa maneira de enxergar a matéria. Fofídeos, lá no passado, resolvia pensar que a matéria era constituída de 4 elementos básicos: terra, fogo, água e ar. E nessa brincadeira, durante muito tempo, foi assim que nós pensamos. Ora, estava resolvendo o problema, e aí a gente tem que, enquanto algo resolve um problema que eu tenho, eu aceito aquilo como verdadeiro.
E assim foi, fofídeos. Durante muito tempo, a gente acreditou que a matéria tinha um pouquinho de terra, um pouquinho de fogo, um pouquinho de água, um pouquinho de ar. Vamos pensar na plantinha? Na terra eu cavo um buraco, coloco uma semente, enterro esse buraco. Com o passar do tempo, essa plantinha cresce porque estava na terra. Olha a participação da terra aí. Joguei água para regá-la. Olha a participação da água aí. Meu, pensa, 400 anos antes de Cristo, você acha que alguém ia olhar para o Sol e enxergar que ele é um reator de fusão de hidrogênio? Jamais, era uma bolona de fogo lá em cima queimando loucona. E essa bolona de fogo queimando loucona mandava um pouquinho de fogo para nossa plantinha. E essa plantinha, ela ia crescendo linda, maravilhosa, ao sabor do vento. E junto com esses 4 elementos, essa plantinha crescia e me dava o que eu precisava. Lindoso, durante muito tempo, isso resolveu meus problemas. Só que chega um momento que não resolve mais. E aqui eu já deixo uma palhinha pro próximo vídeo em que eu vou falar do átomo. Por enquanto, a gente precisa enxergar o seguinte. Na química, quando eu estudo a matéria, eu vou estudar 2 universos distintos. Eu vou estudar o átomo no universo microscópico, naquele microscópico, cara, muito além da imaginação, minúsculo, da matéria. E eu vou estudar em uma outra situação os sistemas. Esses sistemas é aquilo que eu enxergo aqui, mundo real, visual. Eu consigo pegar, eu consigo sentir, eu consigo medir, enfim, é o nosso cotidiano. Primeiro, quando eu for falar da constituição propriamente dito da matéria, eu vou puxar uma para o átomo e uma para os materiais. Aqui a gente vai falar da atomística, que é aquilo que provavelmente você já deve estar começando a ver no comecinho do ano. Se você é um fofídio das etapas iniciais, ou de repente para você que está fazendo o terceirão, o curso pré-vestibular, faz parte daquele comecinho da química geral. E depois a gente vai falar desses sistemas materiais, com a classificação desses sistemas e tudo mais. Lindos, agora o que eu preciso que você entenda é o seguinte. A matéria, na química, ela é estudada em 2 momentos. No átomo propriamente dito e outro nos sistemas materiais. Química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações, bem como a energia a elas associada. Queridos, nesse momento você entendeu. Isso também vale para você, o veterano, aquele cara que já está estudando há algum tempo. Quando eu brinco de dizer que química é a ciência que estuda a matéria, química geral. Suas transformações, química geral. Bem como a energia a elas associadas, aqui a gente já busca toda a físico-química e termodinâmica falando das transformações da matéria. E de lambuja, a gente ainda já busca a química orgânica naquela primeira parte que eu falei que era só química geral. Mentira, errei, tá? Não era só química geral, não. Lindos, do mais sem mais, já digo que tá sendo muito bacana fazer esse projetão legal com você. Espero que você tenha gostado bastante. Minha esposa já falou, perdão, é pra essa câmera. Minha esposa já falou, não faz o coraçãozinho. Meu, eu vou fazer porque é divertido. Agora é aquele momento que você curte meu canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, planeta!